A verdade que quase ninguém tem coragem de admitir é essa. Muitas vezes, os momentos em que Deus mais está trabalhando na tua vida são justamente aqueles em que Ele parece completamente calado. Tu ora, tu espera, teu coração dói, e do céu parece não vir resposta nenhuma, só o barulho do silêncio. E é exatamente aí que muita gente desiste, se esfria ou começa a acreditar que não é importante para Deus. Mas e se esse silêncio não for abandono? E se esse silêncio for um tipo de cirurgia espiritual que Deus está fazendo dentro de ti, sem alarde, sem barulho, mas com precisão? Hoje a gente vai caminhar juntos por esse tema que assusta tanta gente, o silêncio de Deus, e tu vai ver como, na Bíblia e na vida real, esse silêncio muitas vezes é o lugar do maior crescimento. Talvez tu esteja justamente nessa estação agora. Tu já falou com Deus sobre tua ansiedade, teu casamento, tua saúde, teu futuro, teu trabalho, tua solidão, e o que tu sente é que o céu está de bronze. E tu já tentou ser firme, já tentou ter fé, mas no fundo sente uma pergunta queimando. Onde Deus está quando eu não escuto nada? Se isso te descreve, relaxa o ombro um pouco, respira fundo. Não é só tu. Gente séria com Deus passa por isso. Gente que ama a Deus de verdade já atravessou noites em que parecia que ele tinha desligado o telefone. A Bíblia não esconde isso. Ela não é um livro de frases bonitinhas. Ela mostra gente real, com dores reais, encarando o silêncio de Deus de frente. Hoje a nossa conversa é exatamente sobre isso. A gente vai olhar para a história de Jó, um homem que conheceu na pele o silêncio de Deus no meio da dor mais absurda. Depois vamos falar daquela fase entre o Antigo e o Novo Testamento, aqueles mais ou menos 400 anos em que Deus não levantou profetas, não mandou novas revelações, e parecia que tinha se calado para uma nação inteira. No fim, vamos descer tudo isso para o teu dia a dia, com 5 sinais de que Deus está trabalhando, mesmo quando tu não sente nada, e uma prática simples, um diário de bênçãos quase invisíveis, que pode mudar a forma como tu atravessa essa estação de incerteza. E olha, não é teoria de livro, não, é coisa para segunda de manhã, para madrugada de insônia, para dia em que o peito pesa e tu não tem vontade nem de levantar da cama. Vamos caminhar juntos. Deixa eu começar com Jó. Imagina um cara que leva a sério a fé. Não é perfeito, mas teme a Deus, é íntegro, cuida da família, é generoso. De repente, em um espaço de tempo muito curto, ele perde tudo: riqueza, trabalho, status, filhos, saúde. O corpo dele fica coberto de feridas. A dor física é insuportável, mas a dor da alma é ainda maior. O que mais machuca Jó não é só perder as coisas, é perder o senso da presença de Deus. Ele sabe que Deus existe, ele conhece a história, ele teme a Deus, mas naquele momento Deus parece distante. E o silêncio é quase ensurdecedor. Mesmo assim, logo no começo, Jó solta uma frase que atravessou séculos. Ele diz que o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Isso lá no livro de Jó, capítulo 1. Olha a loucura disso. Ele não entende nada, mas se recusa a tratar Deus como um ídolo que só merece honra quando tudo vai bem. Só que a história não para aí. Os amigos chegam, e durante dias eles ficam dando explicações espirituais para o sofrimento de Jó. Dizem na prática que se ele está sofrendo assim, alguma coisa errada ele fez. Eles precisam de uma lógica fácil, porque o silêncio de Deus incomoda todo mundo. Quando Deus não fala, a gente inventa respostas. Talvez tu já tenha ouvido isso também. Gente dizendo que se tu tivesse mais fé, Deus já teria agido. Ou que se tu estivesse obedecendo direitinho, não estaria assim. É pesado ouvir isso quando tu já está no chão. O que Jó faz é algo que tu e eu precisamos aprender. Ele despeja o coração diante de Deus, com honestidade brutal. Ele diz que não entende, que está cansado,
que gostaria de ter uma audiência com Deus para perguntar por quê. Ele não finge que está tudo bem, e durante muitos capítulos, Deus não responde. Silêncio. Jó fala, os amigos respondem, Jó rebate, e o céu quieto. Isso tudo está lá no livro de Jó. Longos capítulos de tensão, dor e aparente ausência divina. Aí chega um momento em que Deus finalmente fala, lá pelo capítulo 38. E é curioso porque Deus não responde às perguntas de Jó do jeito que a gente esperaria. Ele não explica o bastidor espiritual, não diz que foi um teste, não conta do diálogo com Satanás. Deus começa a fazer perguntas. Onde tu estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem é que manda no mar, nas estrelas, no raio? Não é Deus sendo cruel, é Deus lembrando Jó que existe uma diferença infinita entre a visão que ele tem da vida e a visão que Deus tem. E como é que Jó termina essa jornada? No capítulo 42 ele diz algo que arrepia. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Percebe? A dor não foi bonitinha, o silêncio não foi romantizado, mas naquele processo, Jó conheceu Deus de um jeito que nunca tinha conhecido antes. O silêncio não foi vazio, foi fértil. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Tu está tão focado em pedir respostas que esqueceu de pedir presença. Será que, nesse silêncio, Deus não está te convidando a conhecer quem Ele é, mais do que entender o que Ele faz? Agora, sai um pouco da história de um homem só e pensa em algo ainda maior. Depois de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, a voz profética de Deus se cala para o povo de Israel. Não aparece mais ninguém dizendo assim diz o Senhor, não surgem novos livros, não tem nova revelação. Foi um período que muita gente chama de cerca de 400 anos de silêncio. Pensa no cenário. Impérios subindo e caindo, dominações estrangeiras, guerras, cultura sendo esfriada, religião misturada com política. O povo que tinha promessas de um Messias está debaixo do peso de Roma, com soldados nas ruas, cobrança de impostos, injustiças por todo lado, e nenhum profeta para dizer Deus está falando isso agora. Tu consegue imaginar as perguntas que esse povo fazia? Deus esqueceu da gente. As promessas acabaram. Será que tudo aquilo era verdade mesmo? Mas quando a gente olha para a história com distância, dá para ver que aquele período não era vazio, era preparação. Foi o tempo em que a língua grega se espalhou, facilitando que depois o evangelho fosse pregado em muitos lugares, com um idioma comum. Foi o tempo em que as estradas romanas foram construídas, permitindo que as boas novas corressem pelo império inteiro. Foi o tempo em que estruturas sociais e políticas foram se organizando, de forma que, na hora certa, o Filho de Deus nasceria exatamente no ponto perfeito da história. Enquanto o céu parecia mudo, Deus estava escrevendo o roteiro. Em silêncio ele alinhava detalhes, posicionava pessoas, orquestrava o cenário. A chegada de Jesus não foi improviso, foi resultado de séculos de um Deus que trabalha mesmo quando ninguém percebe. Agora traz isso para a tua vida. E se esse período em que tu sente Deus calado for justamente um desses momentos de preparação, talvez tu não esteja vendo nada acontecendo na superfície, mas Deus pode estar alinhando oportunidades, curando coisas internas, afastando perigos que tu nem imagina. Da mesma forma que Israel não via as estradas sendo construídas como parte do plano, tu também não vê o que Deus está arrumando no bastidor. A pergunta que fica é: como saber que Ele ainda está agindo? Como não surtar no meio da incerteza? Deixa eu te mostrar 5 sinais simples, mas profundos, de que Deus está trabalhando, mesmo quando tu não escuta a voz dele. Primeiro sinal: Ele está te sustentando, mesmo que tu não perceba. Pensa nisso. Com tudo que tu já passou, era para tu ter enlouquecido, desistido de tudo ou se afundado de vez. Mas de alguma forma, aqui tu está, ouvindo essa mensagem. Tem um fio de esperança aí dentro, por menor que seja. Isso não brota do nada. Jesus fala, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10,
Que o Pai cuida até dos passarinhos e sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. Se Ele cuida do detalhe da criação, tu realmente acha que Ele perdeu o controle da tua história? O simples fato de tu estar respirando, procurando, ouvindo sobre Deus, já é sinal de que Ele não te largou. Ele te segurou em momentos em que tu nem tinha força para dizer obrigado. Segundo sinal, Ele continua colocando pessoas certas no teu caminho. Pode ser um amigo que manda uma mensagem bem na hora em que tu pensou em desistir. Pode ser alguém na comunidade de fé que te abraça sem nem saber pelo que tu está passando. Pode ser um conteúdo que aparece no teu feed justamente com a frase que tu precisava ouvir. A gente chama isso de coincidência, mas quem conhece Deus sabe que é muito mais que isso. Deus ama agir através de gente comum. Quando parece que Ele está em silêncio, muitas vezes é porque Ele está falando por meio de braços, vozes e gestos humanos à tua volta. Terceiro sinal. O teu caráter está sendo trabalhado, e essa é uma parte que quase ninguém gosta de ouvir, mas é libertadora. Períodos de silêncio sacodem nossos alicerces. Eles revelam o que a gente realmente acredita, mostram onde a nossa confiança estava apoiada. Muita gente descobre nesses tempos que confiava mais no controle do que em Deus, mais nas respostas do que na presença. Com o tempo, tu talvez perceba que ficou mais paciente, mais compassivo com a dor dos outros, menos arrogante nas tuas opiniões. A incerteza quebra o orgulho. A dor bem vivida gera empatia. Não é Deus te castigando, é Deus te lapidando. Pedro escreve, na primeira carta, capítulo 1, que as provações purificam a nossa fé como o fogo purifica o ouro. Ele não está romantizando o sofrimento, está mostrando que, nas mãos de Deus, nada é desperdiçado. Quarto sinal. Portas inesperadas começam a se abrir. Não necessariamente aquela porta específica pela qual tu tanto orou, mas outras que tu nem considerava. Talvez a oportunidade que tu queria tanto não veio, mas apareceu algo diferente, que no começo tu até estranhou, só que mais tarde tu percebe que era melhor, mais alinhado com quem tu é, mais saudável. A gente tem o costume de achar que Deus só respondeu quando fez exatamente o que a gente pediu, do jeito que a gente imaginou. Mas muitas vezes Ele está te livrando de caminhos que pareciam bons, mas no fundo te afastariam dele. Quinto sinal. Quando tu olha para trás, começa a enxergar pequenos milagres que na hora tu nem percebeu. A gente vive o presente como se ele fosse definitivo, mas 1 ou 2 anos depois, olhando para o mesmo período, enxerga detalhes que antes estavam invisíveis. É como montar um quebra-cabeça. Enquanto tu segura uma peça na mão, nada faz sentido, mas quando muitas peças já estão no lugar, tu vê o desenho surgindo. O Salmo 46, capítulo 46, tem uma frase conhecida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não é passividade, é confiança. É como se Deus dissesse: baixa as armas, descansa um pouco, para de tentar controlar cada detalhe e me deixa ser Deus na tua história. E para te ajudar a enxergar esses sinais na prática, quero te propor uma coisa muito simples, mas muito séria. Algo que pode mudar completamente como tu atravessa essa estação de silêncio. Chama diário de bênçãos invisíveis. Não precisa ser um caderno bonito, pode ser o bloco de notas do celular, uma folha dobrada, o que tiver. A ideia é, todos os dias, antes de dormir ou logo ao acordar, tu escrever 3 coisas concretas que foram sinais do cuidado de Deus naquele dia. 3. E aqui não vale só colocar momentos extremamente espirituais. Pode ser algo bem simples. O café quentinho de manhã quando tu estava desanimado. Uma conversa que te deu um pouco de paz. A força para levantar da cama num dia em que tu só queria sumir. Um versículo que veio à mente. Uma risada inesperada. No começo isso pode parecer meio forçado. Talvez tu pense, mas isso é pequeno demais para chamar de bênção. Mas é aí que está o segredo. Nosso coração foi treinado a enxergar só os grandes fogos de artifício, os grandes milagres, as grandes viradas.
Enquanto isso, Deus está perto nos detalhes, todo dia, e a gente não vê porque está distraído. Quando tu começa a registrar, algo vai mudando devagar dentro de ti. Em vez de repetir o tempo todo só o que falta, tu passa a reconhecer o que já está sendo dado. Em vez de viver com a sensação de total abandono, tu começa a perceber que, mesmo na bagunça, há pequenos sinais de cuidado espalhados pelo caminho. Faz esse compromisso por 30 dias. 30 dias anotando, todos os dias, 3 sinais de graça. Não é mágica, é treino de olhar. Tu vai estar ensinando tua mente e teu coração a perceber o Deus que age em silêncio. E deixa eu te falar de algo que talvez tu nunca tenha ouvido assim. Confiar em Deus quando Ele está em silêncio é, talvez, a forma mais profunda de fé que existe. Confiar quando Ele responde rápido, quando a porta se abre, quando a cura chega, é maravilhoso, claro. Mas confiar quando não há sinal, quando a sensação é de abandono, quando o script da tua vida parece ter dado errado, isso é fé no nível mais puro. Pedro fala na primeira carta, capítulo 1, que a gente pode até ficar triste por um tempo por causa das provações, mas que isso tudo serve para provar a autenticidade da nossa fé, que vale mais do que ouro. Ele está dizendo, em outras palavras, que quando tu escolhe continuar com Deus mesmo sem entender, isso tem um peso eterno. Então talvez hoje tu esteja num tipo de capítulo intermediário da tua história, parecido com os capítulos longos de Jó em que Deus ainda não falou, ou como aqueles séculos de silêncio entre Malaquias e o nascimento de Jesus. Tu não está vendo o fim, só o meio. Mas lembra do que aconteceu lá atrás. Em Jó Deus apareceu, não para explicar tudo, mas para se revelar. Entre o Antigo e o Novo Testamento, o aparente silêncio terminou com a vinda de Jesus. Deus em carne, andando com a gente, chorando com a gente, sentindo dor com a gente. O silêncio abriu caminho para a presença mais profunda que a humanidade já conheceu. Quem te garante que, na tua vida, esse silêncio não está abrindo espaço para algo que tu ainda não consegue imaginar? Talvez uma intimidade com Deus que tu nunca viveu. Talvez um propósito renovado, uma liberdade de coisas que te prendiam há anos. Talvez a capacidade de consolar outras pessoas com a mesma consolação que tu está recebendo agora, mesmo sem perceber. Então, deixa eu juntar tudo e falar bem direto com teu coração. Primeiro, o silêncio de Deus não é prova de que Ele te abandonou. É muitas vezes sinal de que Ele está trabalhando em um nível que tu ainda não enxerga. Segundo, tu não precisa entender tudo para continuar caminhando com Ele. A fé de Jó não se baseou em respostas completas, mas numa confiança teimosa em quem Deus é. Terceiro, tu pode hoje mesmo começar a mudar a forma como vive essa fase, escolhendo enxergar as bênçãos invisíveis e praticando essa gratidão concreta. O desafio é simples, mas profundo. Hoje, ainda hoje, separa alguns minutos antes de dormir. Pega algo para escrever e registra 3 sinais do cuidado de Deus no teu dia. Mesmo que teu dia tenha sido pesado, mesmo que tu não tenha vontade nenhuma, faz isso como um ato de fé. Se tu repetir esse gesto pelos próximos 30 dias, teu olhar vai mudar. Não porque a dor some de repente, mas porque tu começa a percebê-la à luz de um Deus que nunca deixou de estar presente. Talvez um dia lá na frente tu olhe para essa fase e diga algo parecido com o que Jó disse no capítulo 42. Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Agora eu te conheço de verdade. E se esse for o fruto desse silêncio, então ele não foi em vão. Se essa conversa falou com teu coração, se te ajudou a respirar um pouco no meio da tua incerteza, não guarda só para ti. Compartilha com alguém que tu sabe que está passando por algo parecido. A gente não foi feito para atravessar esse tipo de deserto sozinho. E se tu quiser continuar caminhando junto, ouvindo mais conteúdos que juntam fé e vida real, segue, se inscreve, fica por perto.
porque a incerteza passa. As estações mudam, mas o Deus que parece estar em silêncio hoje é o mesmo que prometeu nunca nos deixar e nunca nos abandonar. Mesmo quando tu não escuta a voz dele, ele ainda está segurando a tua mão, e isso é o suficiente para a gente continuar dando mais um passo.